Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do programa InspiraCast. Eu sou a Patrícia Pigosi, estou aqui no papel temporário de apresentadora oficial no lugar da nossa queridíssima Richelle Rueda, porque hoje nós temos uma mudança na nossa programação. Mas antes de começar, já aqui, entra no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E hoje nós estamos com um episódio muito especial, a pedido aí de vários espectadores, de vários amigos, várias pessoas que nos seguem, que assistem os nossos programas, nos fizeram um pedido. Que tal vocês contarem um pouquinho a história de vocês, né? Na vida real, quem é a Richelle, quem é a Patrícia. Então, tanto o programa de hoje como o próximo programa, então nós vamos chamar aqui de Cruzando e Conectando Histórias, parte 1 e parte 2. E hoje nós vamos começar com a nossa queridíssima apresentadora oficial, Richelle Rueda. Oi, gente! Confesso que eu tô suando aqui hoje. É muito diferente a gente falar e falar do que a gente já faz hoje, trazer pessoas aqui para conectar com vocês, trazer pessoas para contar a história delas, do que contar a nossa, né, Paty? Com certeza! Mas, para quem tá chegando agora, quem é a Patrícia? Sou fundadora da Inspira, consultoria de recursos humanos, sou psicóloga de formação, com MBA em desenvolvimento e gestão de pessoas, sou practitioner PNL, especialista em neurociência do comportamento, trabalho muito com desenvolvimento, treinamentos, trabalho também com mentorias de líderes e relacionamentos interpessoal, para elevar aí a sua inteligência emocional. É isso. Maravilhosa. E hoje estamos com o nosso patrocinador maravilhoso, que é o Tudinho Mais Barato. Tudinho Mais Barato fica na Avenida José Jorge, número 1186. Lá você encontra os melhores produtos. Aqui a gente já vai colocar o Instagram deles também. E eu vou mostrar um pouquinho, porque é óbvio que a gente não vai só mostrar, como a gente vai degustar. Com certeza. Hoje estamos aqui com um vinho maravilhoso. 2, aliás, um frisante, né? Um vinho tinto maravilhoso. E esses pães para nossa degustação. E agora que a gente vai falar sobre a gente, é bom, né, Paty? Vamos lá. Chama um tchim-tchim. Saúde. Deixa eu dar um golinho. Peraí, gente. Maravilhoso. Recomendadíssimo. Super aprovado. Aline, Parabéns, olha, né? Parabéns pela escolha. E vem novidades, viu, Paty? Porque a gente ontem nós fizemos uma reunião lá, então vem novidades, coisa muito bacana aí, principalmente para o time Divas, aguardem, e para nós, consequentemente. Então, sou a Richelle Rueda, hoje fotógrafa, formada em Direito. Essa é a minha profissão, ponto. Eu vou contar a minha história e daí a gente vai chegar até lá, né, Paty? Com certeza, Ri. Começo? Então vamos lá, conte-nos! Vamos aí sanar as curiosidades, né, dos nossos queridos amigos e seguidores. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Quem é a Richelle? De onde veio? Pra onde vai? Então vamos começar com uma frase primeiro. Eu falei, eu vou começar com uma frase inicial que ela tem tudo a ver com a história que eu vou contar. Então é assim, a responsabilidade de estarmos onde estamos hoje é apenas nossa, e somos os únicos responsáveis de permanecer ou de mudar. Essa frase já me arrepia, porque eu vivi na pele, né, tudo isso. Então eu sou a menina que nasceu em Carapicuíba, filha da Bernadette de Lourdes Svencicos, do Antônio Svencicos. Meus pais, e também tem os meus irmãos, irmã de 2 homens, o Robson e o Rodney. Meus pais sempre viveram em Carapicuíba, né? Desde que eu nasci, meu pai já tinha um comércio, já tinha um supermercado, e nele eu cresci. E nele eu fiquei até casar e depois mudar de profissão. Então, durante todo esse período, não faltou nem nada material, graças a Deus. Mas algumas coisas eu tive que passar para chegar onde eu tô hoje, para aprender, né?
para aprender tudo que eu aprendi no decorrer desses anos. Minha mãe, quando eu tinha 2 anos, ela batizou numa determinada religião. Então, a minha infância foi sempre muito regrada de nãos. Não pode, não deve, não faz. Não quero. Não quero. Eu lembro, assim, poucas coisas super bacanas, mas eu lembro, por exemplo, que a minha mãe viajava muito em missão, sabe? Da igreja. Então, sempre tinha missão. Então, eu ficava muito com a babá em casa, com os meus irmãos, com meu pai. E até aí tudo bem, mas assim, eu já não tinha muita presença dela ali, né? Ela sempre estava viajando, sempre dava aquelas discussões em casa, porque meu pai não aceitava muito essa coisa da minha mãe sair. Meu pai não era da igreja. Então, eu não aceitava a minha mãe sair e deixar tudo em casa. Família, deixava filhos. tudo. O importante era a igreja. E daí, foi passando os anos. Aí, com 6 anos, eu fui pra escola. Com 7 anos, eu já comecei a estudar música pra tocar na igreja. Então, era uma bebezinha. Com 9, eu já tocava na igreja. O que você tocava? Tocava órgão. Ai, eu acho lindo. Então, e adoro tocar. Isso daí é uma das coisas que eu trouxe, que eu ainda amo até hoje. E na escola, eu estudava em escola particular, colégio particular, tinha, até hoje, né, uniformes. E era calça, camiseta, o tênis, e tinha que ser um uniforme completo. Minha mãe, de repente, falou, não vai usar calça para ir pra escola. E me proibiu de ir pra escola, porque eu não ia de calça. Aí, hoje ainda, eu acredito que se a gente deixar os nossos filhos em casa e não mandar pra escola, eu acredito que a diretora vai ligar também. E a diretora ligou lá em casa e falou pra minha mãe o que estava acontecendo, que eu não estava indo pra escola. Ela, porque ela não vai de calça, ela não pode usar calça. Aí a diretora falou, mas como que ela poderia vir pra escola? Minha mãe de saia. E aí ela liberou eu ir de saia pra escola. Então, você foi a única menina... A única, não tinha saia naquela época. Do colégio inteiro que ia pro colégio de saia. Eu era a única que ia de saia, mas não era qualquer saia, né? Não era saia igual eu tô hoje. Era saia no joelho, sabe, de preguinha? Aquela sainha de prega. Então, minha mãe mandou fazer, porque não tinha no uniforme da escola. E eu ia. E aquilo me deixava muito constrangida, porque todo mundo olhava, né? Por que ela tá de saia? Na época não tinha nem as saias que tem hoje na escola, né? No uniforme. Que hoje é um short saia, é diferente. Tem short saia, tem calça bailarina. Hoje tem várias, e as meninas usam muita saia hoje. Na minha época, não se usava tanta saia, né? As meninas na escola, era muita calça. E aí foi o meu primeiro trauma. Eu não entendia, né? Mas foi. Sim. Hoje eu sei que foi, né? Que começou a me deixar retraída. Então, eu sempre procurava ficar no cantinho da escola. Eu não podia participar das festas, por exemplo, festa junina, carnaval, Natal não era comemorado. Então, nada da escola que fosse comemoração de idolatria, eu podia participar. Gente, é tão difícil falar da gente, porque são coisas que mexem, né? A gente... hoje a gente vive em outro nível, né? Outro nível de vida. Mas mesmo assim, por mais que eu esteja recuperada de tudo que eu passei, mesmo assim, ainda hoje vem, né? Quando a gente fala, ó, a mão gela. Sim, é a emoção, é o sentimento. Neste momento, você tá trazendo aquela sensação, você tá trazendo aquela emoção. Então, mesmo que tenha superado, que tenha passado, e a gente sabe que a sua história de superação é muito linda, quando a gente entra em contato com algo que nos trouxe sofrimento, constrangimento, e todo o processo de evolução e transformação, ele é doloroso, a gente já falou isso aqui, não é glamuroso. Não, então, não por é. isso que o coração vai disparar, o A olho vai mão lacrimejar, a mão fica vai gelar, a voz vai embargar, pode tomar um vinho para ajudar, mas isso faz parte do processo. O importante é que você passou por esse processo. Então, verdade. Né, a gente não pode ficar sentindo essas emoções, esses sentimentos.
todo dia, né? Mas aqui a gente tá... E também hoje eu tô contando, assim, a minha história. É mas, sua história, que honra, lógico, né? Que honra, é uma história, assim, de Exatamente. superação. Os meus pais sempre quiseram dar o melhor, do jeito deles. Eles também não entendiam, né? O que para eles tava bom. Para ela, aquilo era bom. Era o que ponto. eles podiam dar naquele momento. É o que ela podia dar. Então, aí foi meu primeiro trauma. Com 9 anos de idade, minha mãe sofreu um acidente. Vindo de uma missão da igreja. Eu lembro até hoje, assim, que a gente morava... Tem o prédio lá ainda, né? Que é nosso. É do meu pai, é nosso. Meus pais faleceram ainda. Vou chegar nessa parte. E a gente morava na casa, em cima do mercado, né? Tinha uma porta lateral. E quando eu cheguei da escola, meu irmão já veio, assim, me receber. Aí me pegou, assim, já nervoso. Eu tinha 9 anos. Aí meu pai xingando, porque meu pai falou, aconteceu porque foi fazer coisa que não era pra fazer, sabe? E aquele auê que tava, eu vi muitas vezes meu pai e minha mãe brigar por conta disso. Então eu via eles discutirem, meu pai nunca bateu, mas discussão e virar a toalha assim na mesa, eu vi várias vezes. Então foram vários traumas na infância. E dessa vez foi bem chocante. Eu lembro que me colocou no carro, porque meus irmãos e eu me colocou no carro e a gente foi até o local do acidente. Foi na Raposo. Chegou lá, o carro tava destruído. O carro atravessou para o outro lado da pista. Nossa. E bateu de frente com um outro carro. Dentro do carro da minha mãe tava ela, o motorista, uma senhora grávida na frente, que era a mulher do motorista, e mais uma com ela atrás. Essa que tava atrás dela, ela foi lançada para fora do carro. Então ela foi no impacto, tudo sem cinto, né? Naquela época. Não era obrigatório uso de cinto também, então tava todo mundo sem cinto. Ela foi lançada para fora do carro, no que ela passou pelo banco, ela quebrou a clavícula da outra senhora que estava atrás. E o motorista não sofreu nada. A mulher dele perdeu o bebê, lógico. É um trauma. E do outro carro, a mulher ficou paralítica, perdeu a perna do carro que bateu de frente. E a minha mãe ficou meses, né, na cama. Ela ficou mais de 20 dias na UTI, no Hospital das Clínicas. Foi uma recuperação bem difícil, precisou fazer várias fisioterapias. Quando ela veio para casa, a gente teve que alugar a cama hospitalar, porque tinha que levantar a perna, tinha que levantar o braço, e ela não tinha movimento, ela perdeu o movimento, porque ela quebrou vários ossos. E de lá pra cá, ela nunca mais andou assim 100%, sabe? Minha mãe era bem difícil, ela era uma pessoa difícil. Acho que eu tenho a personalidade, olha, puxou. E ela, Paty, não fazia direito as fisioterapias. Então, ela andava assim, ainda segurando nas coisas. A gente ia, às vezes, no mercado, porque no mercado do meu pai não tinha legumes e frutas na época. Então, a gente ia muito no mercado fazer compra. E ela tinha que segurar o carrinho, que era onde ela se apoiava. Mas ela melhorou bastante. E na juventude, a gente acabou discutindo muito, porque eu queria namorar, minha mãe não deixava, aí eu namorava escondido, e aquela brigaiada toda. Eu quero até ver se eu coloquei alguma coisa. Não coloquei nada além disso aqui pra falar. A gente tem que resumir, né? E aí foi passando os tempos, aquela coisa toda, meu pai e minha mãe também sempre discutindo, e era sempre por conta da religião. Porque o meu pai sempre batia de frente com ela, né? Tudo que ela queria fazer tudo para igreja, queria construir igreja, meu pai ficava louco. E aí passou a juventude, encontrei o Gustavo, meu atual marido, motociclista do Insanos. Hoje ele é do Insanos. A gente se conheceu, eu ia fazer 21 anos. Lá em Piraju, que é a terra onde minha mãe nasceu. Olha que interessante. Olha, que interessante. E ele é de lá? Ele é de lá. Não é muito louco? Muito A louco. família toda da minha mãe, assim, a maioria é de lá. A família, deixa eu só lembrar, Gonçalves, que é do meu avô. Do meu avô ou da minha avó? Da minha avó. Eles são de lá desde 1870 e alguma coisa. É muito tempo. Lá de Piraju. Tipo, eles fundaram Piraju.
E do meu avô, não, por parte da minha mãe, que é italiano. Então, não veio de lá de Piraju. E daí eu conheci o Gustavo lá, por, né, parentes e tal, pela família que tinha lá. Minha mãe ficou super feliz, porque eu tava namorando um Rueda, que a família Rueda era muito famosa lá em Piraju. Falei, pronto, ufa. Daí que veio o Rueda, gente. Olha aí, daí que vem o Rueda. Aí Senhor que Gustavo. Aí que veio o Rueda. E, Paty, lá em Piraju, a gente tinha uma tia que era o único lugar que minha mãe ia. Porque chegou um período que ela parou de sair. Mas ela ainda ia pra casa dessa minha tia, minha avó ainda era viva. Então, a gente ia pra casa dessa tia. Quando minha avó ficou doente em casa, eu buscava muito minha tia lá pra vir ajudar a cuidar da minha avó em casa. Até que minha avó faleceu, eu tinha 19 anos. Nossa, foi muito difícil. Acho que minha avó era tudo assim na vida. E ela morou com vocês um tempo? Ela sempre morou com a gente. Então era muito apego. Muito. O meu pai, quando ele comprou o prédio, quando ele comprou o terreno, ele construiu o mercado, construiu para eles uma casa dentro do mercado e para minha avó também. E depois construiu para eles em cima do mercado e na lateral onde era a garagem, construiu uma casinha para ela. Então ela sempre morou ali. Quando ela ficou doente, aí ela ficou em casa definitivamente. A gente não deixava mais ela ficar sozinha. Mas a vida inteira junto, sempre. Né? A vida inteira, a emoção, o afeto, ter a avó ali. Ai, era a melhor coisa, minha avó. E ela era uma pessoa que, assim, hoje, sempre foi, mas é meu maior exemplo quando eu falo que eu faço atividade física. Ela não fazia, mas a minha avó, ela andava, ela também era da igreja, então ela ia numa igreja num dia fazer limpeza, no outro ela ia em outra, no outro ela ia na outra, e quando ela queria fazer alguma coisa, ela ia de ônibus, ela se virava. Então minha avó era bem enérgica, então eu falo que muito disso eu carrego dela, eu lembro e eu acho o máximo. Daí ela faleceu, passou uns 2, 3 anos, eu conheci o Gustavo e minha mãe definitivamente parou de sair de casa. Mas por quê? Ela não tinha mais vontade de sair de casa. Nem para a igreja, as obras que ela fazia? Nada, Paty, nada. Ela parou, eu tinha mais ou menos 22 anos. E a gente queria levar médico, psiquiatra, para fazer uma avaliação, ela não deixava. A gente tentava conversar, todo mundo tentava conversar com ela, para passar num médico, voltar a fazer as fisioterapias que ela precisava, porque aí, além dela não sair de casa, ela também não saía do sofá. E aí não usa, a máquina não usa, vai ficando cada vez mais fragilizada. E era dificultando a mobilidade dela cada vez mais, né? E dificultava a mobilidade. Então, aí teve esse processo. Quando eu tinha 21, 22, 23 anos, né? Eu já namorava o Gustavo, a gente começou a namorar com 21. Aí veio mais um baque, né? Gustavo teve câncer. Quando eu tive 23 anos. Um jovenzinho. Muito jovem. Ele tinha acabado de trocar de emprego. Tipo, ele tinha feito entrevista na época na Microsiga, que hoje é TOTUS. Fez a entrevista, passou. Isso era uma... Tipo, ele ia começar... Era uma semana, na outra ele ia começar a trabalhar na TOTUS. E ele tava em uma outra empresa se desligando. Poxa. Pois é. E aí ele descobriu a doença. Lembro que eu cheguei para pegar ele na empresa, que ele tinha acabado de fazer entrevista lá, conversado. Ele estava falando sobre isso já lá na Microsiga, né? Sobre essa questão, que ele estava doente, que ele ia ter que fazer tratamento, que não sabia quanto tempo que ia fazer o tratamento. E ele estava sentado na calçada, chorando. E eu me acabei também, né? Porque a gente, quando fala o nome da doença, a gente já fica assim, né? Morreu, tipo... Sim, ainda mais há 10, 15, 20 anos atrás. Faz mais, Paty. Eu tô há 22 com ele, faz quase 20 anos já. Então, naquela época era mais pesado ainda. Era muito pesado naquela época. E aí a gente conversou, a empresa que ele tava... Olha isso, gente, não é coisa de Deus? A empresa que ele tava saindo falou pra ele assim: Gustavo, você vai fazer todo o seu tratamento, você vai ficar com o convênio médico, a gente não vai cancelar o seu convênio. Independente do tempo que você precisar, se precisar de 6 meses, 1 ano, 2 anos,
a gente continua pagando o seu convênio. E ele estava se desligando de lá. E por vez, a Microsiga, que era uma empresa pequenininha ainda, você pode se tratar que a vaga já é sua. Então, foi assim, coisa de Deus. Então, ele teve toda a liberdade para fazer o tratamento, fez a cirurgia e descobriu que realmente era câncer, que ia ter que fazer quimioterapia, que ia ter que fazer várias coisas, né? Vários meses de tratamento. Aí foi todo aquele processo, inchou, perdeu o cabelo, jovenzinho. A mãe dele desesperada, né? A gente nervosa, desesperada, mas o médico tinha falado que a chance era alta de cura. Graças a Deus, ele depois seguiu certinho todos os exames, a cada 6 meses, depois a cada 1 ano, depois de 10 anos já tem alta definitiva, né, quando não tem volta. Que bênção. Já faz 20, gente, isso. Então, pra mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida, foi essa libertação, né. Daí passaram-se os anos, ficamos noivos, muitas coisas aconteceram, mas vamos para as partes mais picantes do negócio. A gente casou. E quando eu fui casar, na semana do casamento, minha mãe passou mal. Ai, meu Deus. Na quinta-feira, sábado era meu casamento. Aí desmaiou, passou mal, sentei do lado dela para conversar. Mãe, o que tá acontecendo? A senhora tá achando que não vai conseguir no meu casamento? É isso. Porque se for isso, o mais importante para mim é a senhora ficar bem. Se não for no casamento, tá tudo bem. O importante é a senhora ficar bem. Aí ela, não sei se eu vou conseguir. Falei, não precisa ir então. E realmente ela não foi. No dia do casamento, na hora da cerimônia, quando falou o nome da minha mãe, eu despenquei, né? A filha... Eu já tô despencando do lado de cá. Então, despenquei, aí comecei a chorar. Aí meu pai me abraçou na hora de cumprimentar e falou, filha, o dia é seu. Então, esquece qualquer coisa que a gente tá aqui com você. Então foi uma festa linda. Falando, gente, que é assim, meu pai falou isso tudo, mas a gente não tinha um bom relacionamento, tá? Só pra deixar bem claro que o dia do casamento foi um dia bem especial, assim, da nossa relação mesmo. Porque a gente não tinha um bom relacionamento. O meu pai, ele era muito trabalho. Suprir as necessidades ali. Suprir as necessidades, mas ele era assim. Então, quando ele via, às vezes, a gente gastando com alguma coisa, ele brigava. Então, era sempre o dinheiro que estava acima de qualquer coisa. A gente fosse fazer uma viagem, mas vai gastar dinheiro. Se eu fosse arrumar um estágio para trabalhar, mas vai te pagar um dinheiro, entendeu? Então, tipo, não interessa o conhecimento. O que interessava era bem o dinheiro que aquilo ia trazer para mim. Aí, passaram-se os anos, eu e o Gustavo, a gente... não podia engravidar, né? Por conta do câncer. Então, nós entramos até com o processo de adoção. Nós fizemos toda a documentação, a gente foi atrás de tudo pro processo de adoção. Mas eu falei pra ele, Gu, por que a gente não tenta fazer um tratamento? Né? Vai que. A gente já tem, né? Então, vai que dá certo, Paty. E daí, né, a gente resolveu fazer. Então, nós procuramos médico, contamos o que tinha acontecido, fizemos vários exames, tanto eu quanto ele. Aí, fomos aquele processo todo de tratamento de fertilização, que também é muito puxado. E com incerteza, né, não sei se vai dar certo. A gente ia adotar, mas por alguma razão eu quis engravidar. Nunca foi um sonho, mas por alguma razão eu quis, Paty. Aí a gente fez, na primeira tentativa não deu certo, todo o processo, colocamos um embrião, aquele embriãozinho não deu certo, não engravidei. E a gente ainda tinha alguns congelados, eu falo para os meus filhos que eles são os embriões congelados. Que bonitinho. Os congeladinhos. Na segunda tentativa, que foi transferência de embriões, a gente já tinha só 4 embriões. Então a gente falou assim, vamos tentar colocar 2, porque a gente não ia ter dinheiro mais. Aí eu falei, não, se não der certo, a gente vai adotar. Era uma tentativa. Era uma tentativa que a gente já tinha. Exatamente.
Daí o médico, a gente fez todo o processo de novo. Aí o médico introduziu lá os 2 embriõezinhos. É muito louco, né? Porque a gente fica, será que colocou mesmo alguma coisa aí, né? Porque é invisível, né? É invisível, você só vê a cânula. E daí o médico, né? Eu assim, meio sonolenta, tocou em mim e falou, só falta engravidar de gêmeos agora, né? Eu falei, amém. Aí amém. Deus selou no céu. Deus falou, amém, pedido Deus selou aceito. no céu, Paty. Mas foi na segunda tentativa. E o médico, ele nunca deu, assim, ele falava, aumenta, 46% de chance de engravidar. É menor do que a chance, eu acho, de engravidar naturalmente. Aí quando você coloca mais embriões, aumenta um pouquinho a chance. Então a gente, já que a gente, pra não perder, né, e a gente tentar engravidar agora, vamos colocar mais. Mas eu ainda tava assim, será que vou engravidar? Será que vou engravidar de um só? E Deus mandou, Brenda e o Brian. Eu lembro que quando a gente tinha que esperar uns dias, aí abria na internet e pegava o resultado. Gustavo, espera eu chegar do trabalho, tá bom, vou esperar. O resultado já saía de manhã. E a ansiedade. E a ansiedade, mas eu esperei. Quando ele chegou, que a gente abriu o estado do exame e tava lá, né, milhões de, nem lembro, é um hormônio da mulher. Acho que é beta-CG, alguma coisa HCG, eu acho, CGH, não lembro. É um beta que mostra que a mulher tá grávida. Nossa, mas a gente já começou a chorar. Aí eu liguei pro médico na hora. Doutor, deu o beta aquele. Parabéns, tá grávida. Ai, doutor, posso tomar um vinho? Pra comemorar. A gente foi tomar um vinho. E aí a gente ficou esperando um tempinho pra contar pra família. Mas foi uma festa, né, Paty? Pra contar pra todo mundo. E no primeiro ultrassom, minha sogra foi. Aí a gente descobriu que era um gêmeo. Ai, que lindo! Mas foi muito engraçado, porque assim, o médico lá ouvindo o coraçãozinho. Tuc, 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 tuc. Aí, de repente, olha, tem mais um coração aqui. Aí eu olhei pro Gustavo. Como assim, né? Eu olhei, meu Jesus, Gustavo, são 2 e agora? Paty, mas é punk, né? Eu vou contar um pouquinho depois que eles nasceram, gente. Aí foi assim, engravidamos, os gêmeos nasceram, graças a Deus. A minha mãe novamente não estava comigo, né? Então, quem veio ficar comigo foi minha sogra. Ela ficou 20 dias em casa, caiu na escada. Judiação. Pois é. Aí ela caiu na escada de casa. E ficou 20 dias ali com dor ainda no pé. Aí foi embora, coitada. Aí a gente teve que contratar pessoas pra ajudar a Paty, porque foi insano. Gente, eu queria muito ter filho. Mas eu vou falar a real pra vocês, tá? Já até imagino. Eu vou falar a real, porque assim, não é negócio de ai que bonitinho, que delícia, não. É difícil. É muito difícil. Ó. É comer esse pãozinho aqui do tudinho, ó. Come o pãozinho que eu tomo vinho. Vamos, olha, gente, vocês não têm noção, que maravilhoso. Gostoso é o pudim. O pudim. O pudim lá também, uma delícia. Mas conta, Ri, como foi essa experiência? Foi difícil, Paty. Acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Pra você foi fácil? Fala, eu sei que você vai falar depois, na sua história. Assim. Ô, Paty, eu acho que foi a coisa mais difícil. Olha, eu fiz faculdade, gente. Mas ter 2 filhos chorando, e eles tinham muita cólica. Eu lembro uma vez que a gente tava meu irmão num quarto com um e o Gustavo no outro, com o outro, os 2 chorava de cólica. Eu desci pra sala pra chorar. Larguei eles lá e fui chorar. Precisava chorar. Olha, eu tô até arrepiada. E uma mulher me liga na minha casa, alguém lá do condomínio. Reclamar do choro. Reclamar, Paty, mas foi bem assim, eu atendi, aí ela. Olha, o negócio é o seguinte. Eu tô ouvindo uma criança que não para de chorar da sua casa. Você precisa levar essa criança pro hospital. Ela deve estar com algum problema, não é normal a criança chorar desse jeito. Paty, mas eu respirei fundo naquela hora, porque eu tava chorando também. Aí eu falei, moça, quem tá falando primeiro, né? Primeiro você fala quem tá falando, depois você, né? Claro. Aí ela, não interessa. Eu vou acordar 4 horas da manhã. Viu, pessoa, se você estiver assistindo? Eu vou acordar 4 horas da manhã. E aí, eu não tô conseguindo dormir. Que essas crianças só choram. Porque ela nem sabia que eram gêmeos. Só que ela tinha um sotaque diferenciado, porque ela era carioca.
Então, a gente descobriu depois quem que era. Mas a gente deixou pra lá. O Gustavo uma vez conversou com o marido dela como quem não quisesse nada, quem não soubesse de nada, numa rodinha de amigos. E falou uma vez, uma mulher ligou lá na minha casa, começou a falar um monte. E ela tinha um sotaque de carioca, sabe? E daí o rapaz se ligou que era a mulher dele. Então foi bem legal, mas assim, foi bem punk, gente. Ter filho já é difícil. Gêmeos e a gente sem experiência... Mas olha, meu marido foi sensacional. Os 10 primeiros dias que ele ficou em casa, ele que deu banho nos 2, Paty. Olha, até hoje eu conto pra todo mundo que eu vou falar da história do gêmeos. Meu marido deu banho em 2 crianças, tem homem aí que não pega o bebê no colo. Gustavo nunca tinha pego um bebê no colo. Olha. Aí ele deu banho nos 2 nesse período. Aí me ajudava a amamentar. A gente dava mamadeira pra um e o peito pro outro. Às vezes eu dava os 2, peito aqui, ó. Mas aí eu não aguentei muito também. Foram 20 dias de amamentação. Mas aí passou esse sufoco. Hoje eles estão lindos, com 10 anos. Foi também, foi a coisa mais difícil que eu fiz. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E a mais linda de todas. Eu falo a mesma coisa. A melhor coisa que eu fiz na vida foram os meus filhos. Eu falo que é difícil, mas se a gente não passar, a gente não vai saber, né? Então, às vezes eu falo até tem uma sobrinha que tem filha, que teve a filha 2 meses depois dos meninos. Eles têm a mesma idade, a Manu. E tem os outros que não têm filho. Eu falo, gente, é muito difícil, tem certeza você vai querer, mas ao mesmo tempo, se eles não tiverem, eles não vão saber também, né? O que é esse amor de filho, o que é essa loucura que a gente tem por eles, né, Paty? Que chega... Não, é um amor que dói, é um amor incondicional, não dá pra descrever, é indescritível. É só passando. Essa relação, é só passando. E eu tinha cachorro. Só pra dizer que eu tinha, e ela era tratada como filha. Ela era a nossa filha, né? Tudo era ela, ia viajar, levava, só ia para o lugar que podia levar ela, ou se não podia levar, eu chamava meu irmão para ficar lá em casa com ela, então era cuidado como uma criança. Mas os filhos é bem diferente, é coisa de louco. Aí tudo bem, passou essa fase, a minha mãe não esteve presente, eu chorava bastante também por isso, eu queria minha mãe ali. Até então eu ainda não tinha entrado em contato com nenhum tipo de treinamento, tá, Paty? Uhum. Até ali minha vida ainda estava caminhando com os meus, como que é? Barrancos, os trancos e barrancos. Os trancos e barrancos. Eram os recursos que você tinha, Rita, tá tudo bem? Sim, era caminhando com os recursos que eu tinha e bem difícil. Minha mãe, a gente tentava muito tudo. Eu lembro que ela falava assim, se o médico aparecer aqui, eu vou jogar ele da escada. Eu não quero médico aqui em casa. Eu não quero me tratar, eu não preciso de tratamento, só não quero sair de casa. Mas era depressão, né, infelizmente. Ela ficou 22, acho que deu 22 anos em depressão. 22 anos sem sair de casa? 22 anos sem sair de casa. Ela saiu porque meu pai vendeu o comércio aqui. E daí, em 2009, eles foram embora pro interior. Aí já tinha uns 15 anos já que ela não saiu de casa. Ela foi pro carro e chegou lá e ficou dentro da casa do mesmo jeito. E o mais engraçado, que meu irmão fala, que ela falava assim lá, eu não aguento esse lugar, não tem nada pra fazer aqui, porque foram morar no interior. Só que meu irmão falava assim, mas mãe, o que a senhora quer fazer? Você não fazia nada lá também? Lá a senhora não fazia. Mas era psicológico. Era psicológico. Na realidade, ela não sabia explicar, mas ela queria estar com a gente aqui, né? Era isso. Tipo, lá não tinha gente. Porque mesmo que ela não interagisse, mas ela, com certeza, ela tinha essa consciência de que estava todo mundo ali. Sim, tava perto de todo mundo. Lá ela tava longe, então a gente se via menos. Assim, se via pessoalmente, né? Não que a gente eu ligava, mas pessoalmente se via bem menos. Né? Aqui a gente tava sempre com eles. Tá, daí foram passando os anos, eu fiz as faculdades, eu entrei, eu já falei pra Paty. Uma curiosidade, gente. Eu nunca conseguia terminar as coisas. É uma coisa... Hoje eu sei porque a gente já conversou sobre isso, né? Uhum. Então, é só pra vocês saberem também que acontece, sabe, gente? Acontece com a gente, aconteceu comigo, eu não conseguia terminar. Tudo que eu começava, não terminava. Que nem, eu sei tocar órgão, mas eu não terminei o processo todo na igreja, que eu tinha que oficializar, eu não cheguei a terminar.
Aí eu fiz curso na época de datilografia, não terminei. Depois eu entrei pro curso de informática, não terminei. Eu fui cursar psicologia na faculdade. Um ano e meio. Um ano e meio de psicologia. Eu não concluí o curso. Então, era um ciclo, assim. De tudo que eu ia fazer, eu parava em algum momento. E aquilo já estava ficando na minha cabeça, sabe? Você começou a perceber que você não estava conseguindo concretizar, né? Finalizar, concluir, digamos assim, as coisas. Sim, eu comecei a perceber. Falava, caramba, eu não concluo nada. Parece que eu não... Sabe, a palavra que eu achava, que eu usava era... Acho que eu sou burra, sabe? Tipo, eu não consigo evoluir com as coisas. E nem era essa palavra evolução. Eu usava isso mesmo, esse termo. Tipo, parece que eu não consigo nada. E daí, quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, foi logo no começo, eu já comecei a namorar o Gustavo. Olha que legal, assim, acho que foi... Ali já começou, sabe, todo esse... Processo Deus foi trazendo... de transformação. Processo de transformação. 1 ano eu tava de faculdade, eu conheci ele, 6 meses de faculdade. E a gente começou a namorar. Foi a primeira coisa que eu concluí. Faculdade de Direito. Não que eu seja advogada. Mas eu concluí direitinho a faculdade. Era boa aluna, né, professores? Eu era boa aluna, concluí a faculdade. E é engraçado, né, que eu não era uma... Não é que eu não ia bem nas coisas. Eu não conseguia terminar. É muito louco isso. Mas conseguiu. Consegui e hoje eu consigo o que eu quero, né? Eu falo que hoje... A frase finalíssima. A gente consegue tudo que a gente quiser. É isso mesmo. E daí passou todo esse processo, casei, tive os filhos, fiz faculdade, então concluí todos os assuntos. Tive filhos e tive contato a primeira vez com a inteligência, com PNL, que foi quando os meus compadres, a Tati e o Douglas, eles fizeram treinamento. E eles direto falavam pra gente, Paty, eles fizeram várias coisas, coach, hipnose, várias, tudo que você conhece aí perfeitamente. E eles sempre falavam, vocês precisam fazer, é muito bom, é mudar a chavinha da vida. E o Gustavo era muito incrédulo. Então, conversava, demorou 5 anos pra gente fazer ainda, depois que eles começaram a falar. Daí os meninos vieram, nasceram, acho que eles tinham 2 aninhos, quando a gente decidiu, não, vamos lá, vamos ver o que rola. Falei, Gu, vai você primeiro, porque se você acreditar, se der certo, eu vou. Se der certo pra você, eu achava que ele precisava mais, entendeu? Você precisa mais, então vai você. Vai de cobaia, ó, bota o marido de cobaia, vai lá fazer. Vai lá você, que se der certo pra você o negócio é porque é bom. Ele fez, eu lembro que eu fui até no dia do resgate, fui lá resgatar ele. Eu lembro que eu entrei naquela sala imensa, cheia de gente, as pessoas com uma energia. Me arrepiei aqui agora, mas é uma energia, assim, é transformador. O autoconhecimento. É transformador. É transformador. A libertação, eu tô me arrepiando, Paty. A libertação que a gente tem quando a gente tem contato com o nosso eu interior, com a nossa história, com a nossa essência, com quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui, é muito louco, é muito transformador em todos os aspectos. Na vida pessoal, na vida profissional. E eu não falei, mas eu era muito tímida, muito tímida. Eu jamais estaria falando num programa, jamais estaria falando na internet, eu jamais estaria palestrando, né? Que agora também sou palestrante, se eu não tivesse virado essa minha chave da vida. Gente, tem um curso da Patrícia chegando aí, depois ela vai falar. Eu vou falar, dia 1º de julho. Fala, Paty. Não, fala no final, que daí fica lá Fica gravadinho. Gravadinho. Então, e por isso que eu insisto tanto para as pessoas fazerem, porque realmente mudou, transformou a minha vida naquele momento. Aí o Gustavo fez, ele riu, você tem que fazer. E eu lá procurando no final de semana, que eu não tinha trabalho, porque eu tava, né, fotógrafa, trabalho muito no final de semana, e eu trabalhava demais, fazia muito casamento. Daí, 1 mês depois eu fui fazer. Nossa, pra mim foi incrível. Todas as dinâmicas eu fui escolhida. Acho que eu tenho uma energia, né, assim, que as pessoas, quem trabalha com PNL deve perceber ali. E todas, no meio de 139 pessoas, teve uma dinâmica que era uma pessoa só. Eu fui a escolhida. Uau! Pois é. Então, todas, eu tava no meio dos escolhidos.
E daquele dia, não é que ali eu já me tornei a Richelle que eu sou hoje. Isso já tem 9 anos, eu acho, o primeiro contato. 9, 8 anos o primeiro contato. Então, não é que ali eu já saí, eu já mudei. É um processo. É um processo. Já me transformei, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu já vou ali na frente, já vou dar uma palestra. Não, olha, 8 anos depois. Mas ali eu consegui lidar com os meus traumas. Eu consegui entender, eu tô arrepiando. Eu consegui entender que tudo que eu vivi e a pessoa que eu era até aquele momento não era o que eu queria ser. Não era você de verdade. Não era eu de verdade. Era uma modelagem de tudo aquilo que fizeram você acreditar. Sim. Do que cobraram de você. Enfim, tudo aquilo que foi introduzido, que é isso que acontece com todo mundo, na verdade, né? Que é o que acontece, a gente nasce, aí dependendo do lar que a gente nasce, você vai sendo moldado ali de uma forma. Exatamente, só que todo mundo passa por isso. E cada um lida com as suas questões de forma diferente, porque somos seres únicos, não tem como ser diferente. Não, e cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Ninguém vai ter história igual a minha. E nem eu a de vocês. E é isso que nos faz tão especiais. Com certeza. Né? E daí, Paty, continuei, fui lendo, aí eu quis me aprofundar, fui lendo vários livros, inclusive eu até aconselho as pessoas a assistirem O Segredo, né? Sim. Que é, assim, sensacional. Ali eu trouxe muitas coisas pra minha vida. E várias transformações eu fui buscando, né? E várias conexões foram chegando. Até, lógico, a gente se conhecer, eu tenho uma menina no Divas, né? O time Divas é um grupo de mulheres que eu idealizei. Em outubro do ano passado começou. E só cresce, gente, porque eu idealizei justamente com toda essa carga que eu tenho emocional, que eu trouxe, que eu consegui me desprender. Eu idealizei, tem muita coisa por vir aí ainda, para que a gente crie conexões, né? Então, é muito legal. E acho que foi porque tudo que eu aprendi depois disso me mostrou a importância de criar essas conexões, sabe? Do compartilhar. Do compartilhar e não dividir. Quando a gente compartilha, quando a gente multiplica. Compartilhar é multiplicar, dividir é subtrair, né? Exatamente. Então, de lá pra cá, as coisas foram só acontecendo. E às vezes acontece coisas que eu falo assim, caramba, mas eu não esperava isso, eu não tinha pedido isso. Só que eu acho que inconscientemente eu já venho pedindo. Com certeza. Né? Paty melhor do que ninguém sabe explicar. É algo que você já ia idealizando, porque assim, quando a gente não se vê na capa que a gente usa, não se reconhece de verdade sendo aquela pessoa, tem lá no seu inconsciente lá quem você gostaria de ser de verdade. Só que às vezes é tão distante da realidade, do que você acredita. Então, é como se aquilo não existisse. Só que lá dentro tá lá, né? Aquela questão, todas as respostas, até mesmo aquelas mais difíceis, as decisões mais difíceis, a gente já tem a resposta dentro da gente, né? Cabe fazer esse movimento de buscar. E você fez esse movimento de buscar quem sou eu de verdade, né? E tudo que você idealizou internamente, até mesmo o processo de dor, de sofrimento, de se sentir abandonada, em N momentos, fez com que você falasse, não, mas não, por quê? Não mereço isso, não sou essa pessoa, eu sou diferente, eu não preciso passar por isso. E toda essa construção de quem é você de verdade já estava aí. Você trabalhou o autoconhecimento e você foi aflorando pra trazer isso, ela, né? Dia com dia. É porque eu não tinha oportunidade disso. Eu não tinha oportunidade de ser quem eu queria ser, de ser quem eu era, na realidade, não quem eu queria ser. Nem de se reconhecer. Nem de me reconhecer. Porque eu não podia nada. Então, eu tinha que viver de acordo com as coisas que a minha família achava que era certo ou errado. Então, com o julgamento externo. E o julgamento externo era muito forte, era muito pesado. Tipo assim, principalmente a gente que era da igreja, o que os outros vão pensar se você fizer isso, o que os outros vão pensar se você cortar o cabelo, o que os outros vão pensar se você tiver com uma calça na rua, o que os outros vão pensar se você usar um batom vermelho, o que os outros vão pensar se você tiver um cabelo de uma cor diferente, entendeu?
E depois de tudo isso, eu fui cada vez mais entendendo o que eu vim fazer aqui. Eu lembro que a minha comadre falava assim, Ri, a gente tem que descobrir o nosso propósito. E eu ficava, o que é isso? Que é isso, propósito? Onde eu descubro? Onde está escrito o meu propósito? Como que eu encontro isso? Paty, pra mim foi muito louco. Porque eu não entendia mesmo o que é o propósito. Tipo, não sei. O que tem? Casar, ser mãe, sei lá, né? É ser mãe, é ter uma família, isso é um propósito também. Mas, assim, é algo muito maior, sabe? É a sua contribuição. A minha contribuição. Seu o legado. que eu vou deixar aqui na Terra para as outras pessoas. Porque a gente não veio aqui simplesmente para ser egoístas, né, do nosso conhecimento, para ser egoístas da nossa história e não compartilhar. Então, o que eu posso fazer para a vida das outras pessoas melhorarem também? Então, acredito que hoje, depois, com o curso da Paty, vocês... Ó, eu falo bastante porque vocês vão mudar de vida. Aí veio a pandemia. Vamos lá, né, gente? Que é a hora. Daqui a pouquinho eu falo. Também acho que a gente quer resumir. 40 anos em 40 e pouquinhos anos. Em uma hora de programa, gente. Hora. Não vai, ó. Eu não quero nem ver quando chegar a minha vez. Gente, tá bem resumido. Mas eu acho que as partes, assim... Para vocês entenderem mesmo que todo mundo tem uma história e que ver as pessoas hoje como elas são e às vezes julgar, tipo, achar que para ela é mais fácil do que para mim, ou não que é. a vida foi mais fácil para um do que para outro. Os meus problemas são maiores do que o dela, a minha dor é maior que a dela, não existe isso, cada um tem o seu tamanho, é a dor que vai conseguir carregar. Exatamente. Aí veio a pandemia. Né? Pois é. 2 anos de pandemia. 2 anos de pandemia. Eu lembro que eu pintei minha casa, virei pintora, pintei a casa. Gente, olha que foi bom, hein? Porque Paty não fazia sujeira. Então, olha, ó, sensacional. Aí, o primeiro ano... Descobriu outra profissão. Descobri mais uma profissão. E daí, eu sei que o primeiro ano foi ok, a gente foi vendo essas pessoas morrerem, um morria aqui, outro morria ali, minha mãe não saía de casa, meu pai também não, meu irmão, maior cuidado para ir no mercado. Passou um ano na segunda leva da pandemia, aquela segunda leva forte, né, que eu acho que foi em janeiro, não, minha mãe faleceu em junho, então foi em março, abril, maio de 2021, né? Minha mãe começou a passar mal em casa. Daí, meu irmão, né, ela passou mal, aí ela desesperou, porque ela assustou, daí ela quis ir ao médico, ela não queria de forma alguma, então ela quis, passou mal. Meu irmão levou no hospital, internou, ficou 10 dias internado com infecção urinária altíssima. Como ela não fazia exame há mais de 20 anos, não fazia nada, então a gente nem tinha ideia do que podia ser. Aí ficou lá 10 dias internada no hospital e quando volta pra casa... Com Covid. Levou o Covid pra todo mundo na casa. Poxa. Ela e meu irmão contaminados. Pegaram no hospital, claro. E chegou na casa, tinha uma enfermeira cuidando dela, por conta da infecção urinária já, né, alguns dias. Essa enfermeira pegou. A moça que trabalhava na casa com a minha mãe pegou. Meu pai pegou, meu irmão pegou. E a enfermeira que trabalhava com eles, levou pra onde ela trabalhava. Olha que louco que era aquela fase do Covid, gente. Foi exponencial. Foi. Aí eu tava com a minha mãe e meu pai internados, minha mãe muito ruim no hospital, ela internou na quinta, no domingo ela faleceu. Nossa, que rápido. Muito rápido, Paty. Ela internou, ela já foi entubada, no domingo de manhã ligaram pro meu irmão, porque ela não queria ser entubada, e falou, ó, vai ter que entubar, é a única forma de tentar salvar a vida dela, aí a gente, lógico, pode entubar. Aí ali ela já não voltou pra casa. Quando ela ficou doente, eu e meu irmão fomos lá visitar ela, né? Quando ela ficou doente com a infecção urinária. Foi nossa despedida. Antes do Covid. A gente visitou ela no sábado, de máscara, nem encostamos. E na segunda ela recebeu alta. Ou seja, pode ser que ela já estava contaminada ali. Mas a gente não encostou nela, a gente ficou de longe. E todos os cuidados, Todos os cuidados, porque a gente também ficou com medo, né? De passar alguma coisa pra ela. A gente se despediu dela ali. 10 dias depois ela faleceu. Né, depois desse dia. Uma semana, foi no sábado, no outro domingo ela faleceu.
E daí minha mãe faleceu, meu pai internado, a gente não sabia como contar pra ele, não contamos. Meu irmão internou também, um dia depois do falecimento da minha mãe. Misericórdia. Então a gente ficou com meu irmão internado, meu pai internado, minha mãe falecida. Não tive. Foi uma mistura de sensações, assim, de emoções, sentimentos, que eu não consegui sentir o luto da minha mãe. Pensando na possibilidade do meu irmão e do meu pai sair do hospital, pedindo a Deus que eles saíssem. Aí meu irmão ficou uma semana, não precisou entubar nada, saiu, se recuperou, graças a Deus. E meu pai ainda ficou mais 3 dias. Aí meu pai voltou pra casa, passou 1 mês e meio, a gente esperou um pouquinho. Eu fui lá, a gente nunca tinha feito isso. Foi eu, meu outro irmão que morava aqui, e o meu irmão que morava lá com meus pais, então ele já tava lá, então a gente ficou só a gente e meu pai. Nesse final de semana. Eu preparei feijoada pra ele no domingo. Foi uma coisa deliciosa. Minha tia que mora lá foi. E foi a despedida, eu não sabia. 1 semana depois, o meu pai internou. Foi sequela ou ele contaminou? Sequela de Covid. Ele teve arritmia. É ritmia ou arritmia, né? Arritmia. Arritmia cardíaca. E por conta da obesidade, por conta de todas as doenças que ele tinha, né? Colesterol, triglicerídeos, não conseguiu, a médica não conseguiu reverter. Eu ainda consegui visitá-lo no hospital, mas quando eu cheguei lá ele já estava entubado. Foi assim... Punk. 1 mês e meio depois da minha mãe. E não viveu luto, né? Não conseguiu. Eu não. O meu pai, quando minha mãe faleceu, acho que ele ficou muito triste. Por mais que eles brigavam muito, eles nunca se separaram. E quando meu irmão contou pra ele que minha mãe faleceu, ele ficou muito triste. E a médica fala, seu pai, o coração não aguentou. Morreu de tristeza. Morreu. 1 mês e meio depois estava lá enterrando meu pai. Aí eu vivi o luto em dobro. Aí foi punk. Aí o luto veio assim, 1 mês, Paty, assim, bem difícil mesmo, muito difícil. Mas como tudo na vida, a gente tem que pensar que eles se foram e a gente também vai embora um dia. Uhum. Por mais difícil que hoje ainda eu consigo falar, engasgo, assim, vem o nó na garganta, dá vontade de chorar. A gente, quando meu pai foi embora daqui, a gente começou a viver bem. A gente começou a ter um relacionamento gostoso. Meu pai se emocionava quando a gente vinha embora de lá. Os netinhos nasceram, o Brandon nasceu a cara dele. Olho azul igual dele. É o único que tem o olho do vô. Então ele se emocionava. Foi um período assim de 10 anos mais ou menos, muito gostoso. E resgatou muita coisa, resgatou com certeza. Muita coisa, Paty. Tanto que Deus nos deu a oportunidade de despedir dele 1 semana antes dele falecer. Com uma festinha e uma feijoada. Com uma feijoada. Ele comeu... nunca mais consegui fazer aquela feijoada. Nem adianta que não vai sair igual. Não vai rolar. Não vai rolar. E daí, depois de todo esse processo, hoje, eu já resumidamente, gente, por conta do horário, já contei as partes bem difíceis. Hoje, eu sou essa pessoa, a Richelle, que amo a vida. Eu amo a vida de paixão. Todas as vezes que eu vou falar sobre a vida, eu me emociono. Porque eu falo, tem gente que reclama do frio. Tem gente que reclama porque tem que levantar cedo para trabalhar. Tem gente que reclama porque tem que pegar ônibus. Tem gente que reclama porque o sapato tá apertando meu pé. Porque não conseguiu comprar alguma coisa pro filho. Tudo bem, são bens materiais. Tudo isso vai ficar aqui. Mas a vida é a única coisa de verdade que a gente tem. O resto... De valor. É de isso. valor. O resto são consequências do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa garra mesmo, de querer conquistar bens materiais, que também é bom. É bom viajar, bem, proporcionar a gente fica coisas boas feliz. pros filhos. Claro, Sim, mas a vida é o nosso bem mais precioso. Então, eu não reclamo de nada. Eu só tenho a agradecer por toda a minha história, por toda a minha vida, pelos meus pais, que nem estão aqui mais. Então... Eles estão aí, ó, estão aí dentro. Uma vez minha comadre falou assim, Ri, você
Eles estão aí. Sim, tá aí Você, dentro. metade sua mãe, metade seu pai. Eles estão aí. Eles estão aí, a sementinha deles. A semente e carregando, né, os netos, que é tudo né, tudo semente deles também. Então, essa mulher que vocês veem hoje, que gosta de sorrir, é de verdade. É real. É real. De carne e osso. Eu sou assim mesmo. Eu gosto de sorrir, eu gosto de falar, de transmitir as coisas boas que eu tenho, a minha energia, o meu abraço, o meu carinho. E se tem alguma coisa que eu posso dizer que a minha missão de vida na Terra é essa. É realmente mostrar que a vida tem valor. E eu vou deixar uma mensagem aqui pra vocês hoje, porque eu já não consigo falar mais. Assim, gente. Ninguém poderá viver a sua história e andar os seus passos. A sua caminhada tem o destino que você traçar. Seja sábia ou sábio ao definir a sua rota. É isso, Paty. É isso. Ai, que linda! Obrigada. Linda. Bom, pessoal, a gente vai chegando a mais um final de um programa InspiraCast com essa linda história aí da Ri. Muito emocionante, vou precisar de um lenço. Daqui a pouco a gente chora mais. Daqui a pouco a gente chora mais. Mas aproveita já, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e venha viver essa jornada aí da transformação, da inspiração, do autoconhecimento. Porque aqui nós falamos... do seu treinamento, porque eu falei tanto. É verdade. Dia 1º de julho, no Viana Village, curso de inteligência emocional. Nós vamos trabalhar aí os 5 pilares da inteligência emocional, com muita dinâmica. A gente vai falar de teoria, mas vai ter dinâmica, vai ter autoconhecimento, vai ter muita troca, muitas atividades em grupo. Então, assim, é muito importante quem está disposto aí ao autoconhecimento, venha fazer parte desse time. A gente vai colocar aqui também na descrição desse vídeo o link para que você possa fazer sua inscrição. Então tá aí pertinho, hein? Verdade. Próximo sábado, dia 1 de julho, das 9 às 17 no Viana Village, um evento presencial para a gente trabalhar aí nossa inteligência emocional e galgar mais um degrau nesse mundo da transformação, da evolução. É um degrau para voar, porque não para mais, né, não para. Paty? Olha, é um caminho sem volta. Graças a Deus. Exatamente. E o conhecimento não ocupa lugar aqui, ó. Não ocupa. Bora lá. E ficamos por aqui. Esta é a parte 1 do nosso Cruzando Histórias, Conectando Histórias, aí com essa linda história da Ri, de muita superação. E é uma jornada, viver é uma viagem, é uma jornada, não tem como ser diferente. E no outro episódio, que vai ao ar no dia 2 de julho, aí vocês vão conhecer um pouquinho da minha história. Da maravilhosa Patrícia Pigozzi. Gente, vamos agradar. Vamos agradar. Eu fui bebendo. Peraí, vamos fazer um brinde. Deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu só colocar pra ela. Porque a Ri foi contando a história, eu fui me emocionando, eu fui tomando um vinhozinho, comendo um pãozinho. Mas vamos um brinde à vida. Vamos lá. E a vocês, nossos telespectadores. Que estão Valeu, conosco. né, gente? Até mais.